O mar aberto sempre teve um silêncio diferente. Não é o mesmo silêncio da madrugada em terra firme. No oceano, o silêncio parece mais profundo, mais pesado, como se o mundo inteiro estivesse respirando devagar. Naquela noite eu estava sozinho no meu pequeno barco de pesca, a quase 40 quilômetros da costa. Era um ponto que poucos pescadores se arriscavam a ir à água extremamente profunda, correntes estranhas e um histórico de histórias que os mais velhos contavam nos bares do porto. Eu sempre achei que eram apenas histórias de pescador. Até aquela noite. O céu estava completamente limpo quando eu saí do cais no final da tarde. O sol mergulhava lentamente no horizonte, enquanto o motor do barco cortava a água escura. O cheiro salgado do oceano enchia o ar e o vento era constante, mas suave. Era o tipo de cenário perfeito para uma pescaria longa. Quando finalmente cheguei ao ponto que eu queria, o sol já estava quase desaparecendo. Desliguei o motor e o mundo ficou silencioso de uma forma quase desconfortável. Só o balanço do barco, só o movimento lento das ondas. Preparei minhas linhas com calma, como já fiz centenas de vezes. Iscas grandes, anzóis fortes. Aquela região era conhecida por abrigar peixes enormes. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Lancei a primeira linha, depois a segunda. As cordas deslizaram para dentro da água escura até desaparecerem completamente. Ali embaixo a profundidade passava fácil dos 300 metros. Era um vazio absoluto. Quando a última luz do dia desapareceu, liguei a pequena lanterna presa ao mastro do barco. Ela iluminava apenas um pequeno círculo ao meu redor, deixando o resto do oceano mergulhado numa escuridão total. E foi aí que comecei a perceber algo estranho. O mar estava calmo demais. Não havia aves. Não havia saltos de peixes. Nem mesmo o som distante de outro barco. Era como se aquela parte do oceano estivesse completamente vazia. Ou completamente evitada. Fiquei observando a água por alguns minutos. O reflexo da luz tremia na superfície escura, formando desenhos distorcidos pelas pequenas ondas. Então algo passou ali embaixo. Não foi rápido. Foi lento. Um movimento profundo, pesado. A água se curvou levemente ao redor do barco, como se algo grande tivesse passado muito abaixo de mim. Minha primeira reação foi simples. Um cardume grande. Talvez um atum. Talvez algo maior. Mas então aconteceu de novo. Dessa vez eu tive certeza. Algo estava nadando sob o barco. E não parecia pequeno. Peguei a lanterna e iluminei a água ao lado do casco. A luz não penetrava muito fundo, apenas alguns metros antes de ser engolida pela escuridão do oceano. Tudo parecia normal, mas meu corpo não concordava. Sabe quando o instinto começa a gritar sem motivo? Aquela sensação de que você está sendo observado. Foi exatamente isso que eu senti. Olhei ao redor. O oceano era um deserto negro em todas as direções. O barco balançava lentamente. Minhas linhas continuavam descendo para o fundo invisível. E então uma delas esticou. Não foi uma puxada violenta. Foi pior. A linha começou a ficar tensa devagar, como se algo estivesse segurando a isca, ou analisando ela. Segurei a vara de pesca e esperei. O coração começou a bater mais forte. A linha continuava esticada, mas não havia o típico movimento de peixe tentando escapar. Era diferente. Pesado. Leito. Então algo aconteceu que eu nunca tinha visto em todos os meus anos de pesca. A linha começou a descer. Não rápido. Não com violência. Ela apenas foi sendo puxada para baixo, metro por metro, como se algo enorme estivesse nadando lentamente para as profundezas com minha isca na boca. O carretel girava devagar, sem pressa, sem luta. Aquilo não parecia um peixe. Aquilo parecia algo muito maior. Foi quando olhei novamente para a água ao lado do barco. E por um segundo, eu achei que vi uma sombra enorme se movendo muito abaixo de mim. Grande demais. Lenta demais. Antiga demais para ser apenas um peixe. E naquele momento eu percebi uma coisa que fez um frio subir pela minha coluna. Eu não estava sozinho naquele pedaço de oceano. Algo lá embaixo já sabia que eu estava ali. Eu continuei segurando a vara de pesca enquanto o carretel girava lentamente. A linha descia sem resistência, sendo levada para as profundezas como se aquilo lá embaixo estivesse simplesmente se afastando com a isca presa. Não havia trancos, não havia luta.
Apenas um peso constante. Era estranho. Peixes grandes normalmente reagem. Eles puxam, tentam escapar, nadam em círculos. Aquilo não fazia nada disso. Aquilo apenas descia. A lanterna pendurada no mastro iluminava o convés com uma luz amarelada e fraca. O resto do oceano continuava mergulhado naquela escuridão infinita. Olhei novamente para o carretel. Ele continuava girando. Devagar, quase com calma. Meu instinto começou a me dizer que aquilo não era uma pescaria normal. Travei o carretel. No mesmo instante senti o peso do outro lado da linha. Não foi um puxão. Foi como tentar segurar algo extremamente pesado no fundo do mar. A vara se curvou lentamente nas minhas mãos. Fiquei imóvel por alguns segundos, esperando qualquer reação. Nada aconteceu. A linha ficou esticada, firme, como se estivesse presa em algo muito grande ou muito fundo. Respirei fundo e comecei a recolher a linha com cuidado. O carretel rangia enquanto eu girava a manivela. Cada volta parecia exigir mais força do que o normal. O peso do outro lado continuava ali, mas ainda assim, sem luta, sem movimento brusco, apenas aquele peso impossível vindo do fundo. Recolhi talvez uns 20 metros de linha. Então o oceano ao redor do barco se moveu. Não foi uma onda. Foi como se algo enorme tivesse passado logo abaixo da superfície. O barco balançou suavemente. Meu corpo inteiro congelou. A água ao lado do casco se deformou por um instante, formando uma curva escura na superfície, como se algo gigantesco tivesse deslizado sob mim. Soltei a vara por um segundo e me inclinei sobre a lateral do barco, apontando lanterna para a água. A luz atingiu apenas alguns metros de profundidade, mas ali embaixo, por um momento, algo bloqueou a luz. Uma sombra, não uma mancha, uma forma, lenta, longa, grande demais para caber dentro do feixe de luz. Eu recuei um passo sem perceber. O coração agora batia pesado no peito. Peguei novamente a vara. A linha ainda estava esticada. Quase então senti algo diferente. Um movimento. Leito. Algo do outro lado começou a se mover novamente. Mas não para fugir. A linha começou a se deslocar para o lado. Não para baixo. Para o lado. Meu olhar acompanhou a direção da linha na água. Ela estava sendo arrastada ao redor do barco. Aquilo lá embaixo estava nadando em círculos. Devagar. Muito devagar. Como se estivesse rodeando o barco. Senti um arrepio subir pela minha nuca. Soltei a vara imediatamente e corri para recolher as outras linhas. Se aquilo fosse realmente grande, eu não queria nenhuma corda presa no fundo do mar enquanto estivesse ali sozinho. Comecei a puxar a segunda linha. Ela veio fácil, vazia. Recolhi rápido. Depois fui para a terceira. Também vazia. Mas quando voltei para a primeira linha, aquela que ainda estava presa, percebi algo que fez meu estômago gelar. A linha agora estava passando por baixo do barco. Seja lá o que estivesse segurando minha isca, estava nadando diretamente sob o casco. Peguei a vara novamente. O peso do outro lado agora parecia ainda maior. A linha inclinava para baixo, desaparecendo na água escura exatamente sob meus pés. Então aconteceu. Algo bateu no casco do barco. Não foi um impacto forte. Foi pior. Foi lento, como se algo enorme tivesse apenas encostado no fundo do barco enquanto passava. O casco inteiro vibrou levemente. Fiquei imóvel, segurando a vara, olhando para o mar escuro. A água ao redor começou a se mover novamente. Uma ondulação circular se espalhou para longe do barco. E então, bem abaixo da superfície, eu vi novamente aquela sombra, dessa vez muito mais perto. Era imensa, larga, e parecia longa demais para ser apenas um peixe. Ela se moveu lentamente sob o barco, desaparecendo novamente na escuridão profunda do oceano. A linha na minha mão ficou subitamente frouxa. Algo havia soltado a isca. O peso desapareceu. Recolhi a linha devagar. Quando o anzol finalmente saiu da água, levantei ele até a luz da lanterna. A isca tinha sumido. O anzol estava dobrado, e havia algo estranho preso nele. Um pedaço de pele, escura, grossa e coberta por uma textura que parecia antiga, quase como couro endurecido pelo tempo.
Foi nesse momento que algo muito distante que eu tinha ouvido quando era criança voltou à minha cabeça. Histórias de pescadores velhos. Histórias sobre coisas que vivem nas partes mais profundas do oceano. Coisas que às vezes sobem. Coisas que às vezes encontram barcos solitários no meio do mar. Levantei lentamente o olhar para a água ao redor. O oceano estava novamente calmo, silencioso, mas agora eu sabia de uma coisa. Algo enorme estava lá embaixo, e ainda não tinha ido embora. O silêncio voltou a dominar o oceano. Fiquei parado no meio do convés por alguns minutos, segurando o pedaço de pele preso no anzol enquanto olhava para a água escura ao redor do barco. O balanço suave das ondas parecia agora mais pesado, mais lento, como se o próprio mar estivesse observando. A luz da lanterna tremia levemente com o movimento do barco. Olhei novamente para o pedaço de pele. Ele era espesso, quase rígido, e tinha uma textura estranha, formada por pequenas placas irregulares que pareciam se encaixar umas nas outras. Não parecia escama de peixe comum. Parecia algo muito mais antigo, algo feito para resistir às profundezas. Joguei o anzol de volta no convés e fui até a cabine pegar outra lanterna, mais forte. Se aquilo ainda estivesse ali embaixo, eu queria ver melhor. Quando voltei para o convés, o ar parecia mais frio. O oceano continuava escuro em todas as direções, uma superfície negra que refletia apenas o pequeno círculo de luz do meu barco. Por alguns segundos, nada aconteceu. Então o barco inclinou levemente para a esquerda. Não foi uma onda. Foi como se algo tivesse passado lentamente sob um dos lados do casco. Segurei a borda do barco e apontei a lanterna mais forte para a água. O feixe de luz atravessou a superfície e mergulhou alguns metros na escuridão. Primeiro não vi nada, apenas partículas suspensas na água e o reflexo prateado das pequenas ondulações. Então algo começou a surgir no limite da luz. Uma forma, lenta, movendo-se logo abaixo do alcance completo da lanterna. Meu coração começou a bater mais forte. Aquela coisa estava subindo. Não rapidamente, mas subindo. Continuei iluminando o mesmo ponto. A forma ficou mais clara. Primeiro percebi o tamanho. Era enorme, muito maior do que qualquer peixe que eu já tinha visto em todos os anos que passei pescando. Depois percebi o formato. O corpo era longo e largo, coberto por aquela mesma textura que eu tinha visto no pedaço preso ao anzol. Placas grossas, irregulares, formando algo que parecia uma armadura natural. Mas o que realmente me fez prender a respiração foi quando a criatura virou levemente. A luz tocou uma parte da cabeça, e eu vi o olho, grande, escuro, brilhando fracamente quando a luz da lanterna refletiu nele. Era um olho antigo. Não havia nada de animal comum naquele olhar. Parecia algo que tinha passado muito tempo nas profundezas, longe de qualquer luz. A criatura continuava se movendo devagar. Não parecia assustada. Não parecia agressiva. Parecia curiosa. Ela deslizou lentamente sob o barco, tão perto da superfície que eu conseguia ver partes do corpo atravessando o feixe de luz. A extensão daquilo parecia não acabar. Metros e mais metros de corpo passando lentamente sob mim. Era impossível calcular o tamanho total. Eu recuei um passo no convés. A lanterna tremia na minha mão. Então a criatura fez algo inesperado. Ela começou a subir ainda mais. A água ao redor do barco se elevou ligeiramente, formando uma ondulação larga. Por um segundo pensei que ela fosse emergir completamente. Mas ela parou logo abaixo da superfície. Apenas o contorno do corpo enorme se movia na água escura. Então senti o barco se mover novamente, dessa vez com mais força. O casco rangiu quando algo passou diretamente por baixo dele. A embarcação inclinou para o lado, arrastada alguns centímetros na água. Aquilo lá embaixo estava empurrando o barco, não com violência, mas com um peso impossível. Corri até o motor. Se aquela coisa decidisse virar o barco, eu não teria nenhuma chance ali no meio do oceano. Girei a chave. O motor demorou um segundo para responder. O som alto da máquina quebrou o silêncio da noite. No mesmo instante, a água ao redor começou a se agitar. Não como se algo estivesse fugindo, mas como se algo muito grande tivesse se movido de repente nas profundezas. Corri de volta para o convés. Apontei a lanterna para a água mais uma vez.
E foi aí que vi algo que fez meu sangue gelar. A criatura estava subindo novamente, mas dessa vez ela estava vindo direto na direção do barco. O enorme olho voltou a aparecer na escuridão abaixo da superfície, observando, apenas alguns metros abaixo de mim. E pela primeira vez naquela noite eu tive certeza de uma coisa. Aquilo não tinha sido um encontro por acaso. Aquilo estava me estudando. O olho continuava ali, imóvel, observando o barco de baixo para cima através da água escura. A lanterna na minha mão tremia enquanto o feixe de luz iluminava aquela parte da criatura. O brilho fraco refletia na superfície curva do olho enorme, revelando uma pupila escura e profunda que parecia absorver toda a luz ao redor. Nunca em toda a minha vida eu tinha visto algo daquele tamanho tão perto. E o pior de tudo era o comportamento. Ela não atacava, não fugia, apenas observava. O motor do barco continuava ligado atrás de mim, vibrando com um som constante. Mesmo assim, eu não conseguia me mover. Era como se meu corpo tivesse entrado em um estado de alerta absoluto. A criatura começou a se mover novamente, muito devagar. O corpo gigantesco deslizou sob o barco, criando uma ondulação pesada na água. A lanterna revelou partes da superfície da criatura passando sob o feixe de luz. Placas grossas, irregulares, sobrepostas como uma armadura antiga. Algumas estavam marcadas por cicatrizes profundas, como se aquela coisa tivesse sobrevivido a muitos encontros violentos nas profundezas. O comprimento parecia interminável. Enquanto ela passava sob o barco, eu percebi algo que fez minha respiração falhar. O corpo não era apenas longo, era largo demais. Aquilo tinha uma massa gigantesca, grande o suficiente para virar meu barco se quisesse. A criatura então começou a subir. A água ao lado do casco inchou, lentamente, formando uma elevação larga e escura na superfície. Recuei vários passos no convés. O barco balançou. A superfície do oceano se rompeu suavemente. Primeiro surgiu uma parte do dorso. A pele era ainda mais impressionante fora da água. As placas grossas refletiam a luz da lanterna com um brilho opaco, como pedra molhada. A criatura não emergiu completamente. Apenas uma pequena parte do corpo apareceu acima da água antes de desaparecer novamente nas profundezas. Mas aquilo já tinha sido suficiente para eu entender algo que meu cérebro estava tentando negar desde o início. Aquilo não era apenas um animal grande. Aquilo era colossal. O barco então foi empurrado novamente, dessa vez com mais força. Senti o casco deslizar sobre a água como se algo enorme estivesse passando diretamente por baixo dele. Corri até o leme e acelerei o motor. A hélice começou a cortar a água com força, tentando empurrar o barco para longe dali. Mas antes que eu pudesse ganhar velocidade, a água à frente do barco começou a se mover. Um círculo enorme se formou na superfície, como se algo estivesse subindo diretamente do fundo. A luz da lanterna iluminou o centro daquela ondulação, e por um momento eu pensei que a criatura estivesse voltando para atacar. Mas o que surgiu não foi o corpo dela. Foi outra coisa. Algo longo emergiu lentamente da água. Não parecia uma cabeça, nem uma nadadeira. Era algo mais fino, alongado, coberto pelas mesmas placas escuras. Por um segundo eu não entendi o que estava vendo. Então percebi. Era apenas uma parte do corpo da criatura. Uma extensão. Uma espécie de apêndice enorme que emergia lentamente da água como se estivesse tateando o ar. Ele se ergueu alguns metros acima da superfície antes de cair novamente no oceano com um movimento pesado. A água ao redor explodiu em ondas que balançaram violentamente o barco. Eu quase perdi o equilíbrio. O motor rugia atrás de mim enquanto o barco tentava avançar. Então tudo ficou quieto novamente. A superfície do mar voltou a ficar lisa, escura, silenciosa, mas algo tinha mudado. O oceano ao redor começou a se mover em círculos. Ondulações largas e profundas começaram a se formar ao redor do barco, como se algo gigantesco estivesse girando nas profundezas. Eu acelerei o motor ao máximo. O barco começou a ganhar velocidade lentamente, mas então senti algo puxar. Não foi o barco inteiro, foi a água. A superfície ao redor começou a girar. Um redemoinho lento estava se formando. Olhei para trás. A luz da lanterna iluminou algo que me fez gelar completamente.
Uma forma gigantesca subindo novamente nas profundezas, muito maior do que antes, muito mais perto da superfície. E desta vez, ela estava vindo direto na direção do barco. O motor rugia enquanto mantinha o acelerador pressionado ao máximo. O barco avançava, mas não rápido o suficiente. A água ao redor girava lentamente, formando um movimento circular que fazia a embarcação tremer e perder estabilidade. O oceano, que horas antes parecia apenas um vazio silencioso, agora parecia vivo. Algo gigantesco estava se movendo sobre a superfície. E estava subindo. Olhei para trás novamente. A luz da lanterna varreu a água escura por alguns segundos, até encontrar a forma. Primeiro apareceu apenas uma sombra enorme. Depois o contorno começou a surgir. O corpo colossal da criatura estava subindo das profundezas diretamente atrás do barco. A água parecia se curvar ao redor dela enquanto avançava lentamente. Era impossível entender o tamanho completo daquilo. O dorso largo surgiu logo abaixo da superfície, movendo-se como uma ilha viva sob o oceano. As placas escuras refletiam a luz de forma irregular, revelando marcas, cicatrizes e partes mais claras onde o tempo parecia ter desgastado aquela armadura natural. Aquilo não parecia uma criatura do mundo moderno. Parecia algo antigo, algo que existia ali muito antes de barcos, motores ou pessoas. O redemoinho começou a se intensificar. A hélice do barco lutava contra a corrente que se formava ao redor. O casco vibrava enquanto a embarcação tentava escapar daquele círculo que se fechava lentamente. Segurei o leme com força. Meu coração batia tão rápido que eu conseguia sentir cada pulsação na garganta. Então a água atrás do barco se ergueu. Dessa vez a criatura emergiu mais. Muito mais. Uma enorme parte do corpo rompeu a superfície, levantando uma massa de água escura que caiu ao redor como chuva pesada. A luz da lanterna iluminou apenas uma parte daquilo, mas foi o suficiente. O corpo era longo demais para que eu visse o início e o fim ao mesmo tempo. Espesso, coberto por placas grossas e irregulares que lembravam pedra molhada. E então a cabeça apareceu. Ela surgiu lentamente da água, erguendo-se alguns metros acima da superfície. Era enorme, alongada, com a mesma textura blindada cobrindo toda a estrutura. A boca não estava aberta, mas era possível ver linhas profundas que indicavam mandíbulas poderosas escondidas sob aquela armadura natural. E os olhos? Agora eu via dois, grandes, escuros, refletindo a luz da lanterna como espelhos antigos. Eles estavam fixos em mim. A criatura não parecia furiosa. Parecia curiosa, observando, como se eu fosse algo estranho que tinha entrado em seu território. O barco continuava tentando escapar, mas a água girava cada vez mais forte. A criatura então fez um movimento lento. O corpo gigantesco começou a descer novamente. Mas antes de desaparecer completamente nas profundezas, aquela enorme cabeça se inclinou ligeiramente para o lado, como se estivesse me observando pela última vez. Então ela mergulhou. O oceano explodiu em movimento. O redemoinho se desfez em ondas caóticas que empurraram o barco em várias direções. Segurei o leme enquanto o motor lutava contra a água revolta. Depois de alguns segundos que pareceram intermináveis, tudo parou. O mar voltou a ficar calmo. O círculo de corrente desapareceu. A superfície voltou a ser apenas um vazio escuro e silencioso. Eu continuei acelerando o barco por vários minutos. Só parei quando as luzes distantes da costa finalmente apareceram no horizonte. Quando cheguei ao porto, já era quase manhã. O céu estava começando a clarear. Amarrei o barco com as mãos ainda tremendo e fiquei sentado por um longo tempo olhando para o mar. Ninguém acreditaria naquela história. Nem eu acreditaria, se não tivesse visto com meus próprios olhos. Algumas noites depois eu voltei ao mesmo cais. Era madrugada. O mar estava completamente escuro. Fiquei observando a água por alguns minutos. Então percebi algo. Bem longe da costa, muito distante, uma ondulação enorme atravessou lentamente a superfície do oceano. Grande demais para ser uma onda comum. Grande demais para ser apenas um peixe. E por um momento eu tive a sensação de que aquilo estava apenas passando, seguindo seu caminho nas profundezas. Como se aquela coisa antiga simplesmente tivesse voltado para o lugar onde sempre pertenceu, nas partes mais profundas e escuras do oceano.
onde quase ninguém jamais olha. Eu sempre gostei de pescar durante a madrugada. Existe algo diferente no oceano quando o mundo inteiro está dormindo. O vento parece mais frio, o som das ondas mais profundo e o céu parece grande demais para qualquer pessoa se sentir confortável. Naquela noite eu estava sozinho em alto mar. Meu barco balançava lentamente sobre as ondas escuras, enquanto o motor permanecia desligado. Eu tinha navegado por quase 2 horas para chegar até aquele ponto distante da costa, um lugar onde a profundidade do oceano caía de forma abrupta. Ali, o fundo do mar parecia desaparecer. Era um dos melhores lugares para encontrar peixes grandes. Ou pelo menos era isso que eu pensava quando saí do porto. A lua estava parcialmente escondida por nuvens finas, espalhando uma luz fraca sobre o oceano. A água refletia aquele brilho pálido como um espelho quebrado, criando pequenos pontos prateados que se moviam com cada onda. Preparei minhas linhas com calma, tentando aproveitar o silêncio. O cheiro salgado do mar misturado ao vento frio criava aquela sensação que sempre me fazia sentir pequeno diante da imensidão do oceano. Lancei a primeira linha, depois a segunda. Os anzóis desapareceram rapidamente na água escura, enquanto as linhas afundavam nas profundezas invisíveis. Sentei no banco de madeira do convés. Fiquei apenas observando o horizonte. Era um lugar vazio. Nenhuma luz de barco, nenhum som de motores distantes. Apenas o oceano e o céu. Alguns minutos se passaram. Então comecei a sentir algo estranho. Primeiro foi apenas uma sensação leve, quase imperceptível, como se o ar tivesse ficado mais pesado ao meu redor. Olhei para o céu. As estrelas ainda estavam lá, mas o vento tinha parado completamente. O mar também. As ondas diminuíram até restar apenas um movimento suave, quase imóvel. Era como se o oceano inteiro tivesse prendido a respiração. Fiquei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando percebi algo na água, bem ao lado do barco. Pequenas ondulações estavam surgindo na superfície, mesmo sem vento algum. No começo achei que fosse um peixe, mas as ondulações continuaram aumentando, formando círculos largos que se espalhavam lentamente. Então senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo comum. Era uma sensação de presença, como se algo gigantesco estivesse acordando. Olhei para baixo, tentando enxergar através da água escura. Nada, apenas o reflexo distorcido da lua. Mas meu corpo inteiro começou a ficar tenso. Foi quando percebi que minhas linhas de pesca estavam se movendo, não sendo puxadas. Elas estavam vibrando, muito lentamente, como se algo lá no fundo estivesse passando perto delas. Algo muito grande. Levantei e fui até a borda do barco, tentando iluminar a água com minha lanterna. O feixe de luz mergulhou alguns metros na escuridão antes de desaparecer completamente. Mas por um segundo, eu tive a impressão de ver algo se movendo lá embaixo. Não uma criatura, uma forma. Algo imenso demais para caber dentro da luz da lanterna. Afastei a lanterna rapidamente, sentindo um frio subir pela minha coluna. Foi então que percebi algo ainda pior. O oceano inteiro ao redor do barco havia mudado. A água estava escura demais, mais escura do que deveria estar, como se as profundezas estivessem subindo. Foi nesse momento que uma lembrança antiga veio à minha cabeça. Uma história que ouvi de um velho pescador muitos anos atrás. Ele falava sobre coisas que dormem nas partes mais profundas do oceano. Coisas antigas. Coisas que não pertencem ao mundo humano. Coisas que às vezes despertam quando a noite fica silenciosa demais. E que quando isso acontece, o mar começa a mostrar coisas que a mente humana não deveria ver. Foi então que senti algo. Não na água. Na minha cabeça, uma sensação distante, como um sussurro muito antigo tentando atravessar o silêncio do oceano. E naquele momento eu percebi algo que fez meu estômago gelar completamente. Aquilo que estava lá embaixo não era apenas uma criatura. Era algo muito mais antigo do que qualquer coisa que já viveu neste mundo. E por algum motivo, parecia saber que eu estava ali. Fiquei parado na beira do barco por alguns segundos, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era apenas impressão. O oceano estava quieto demais, o tipo de silêncio que não parece natural.
A lanterna ainda iluminava a água ao lado do casco, revelando apenas aquele vazio escuro que parecia não ter fundo. Respirei fundo e tentei focar nas coisas simples. Minhas linhas de pesca ainda estavam na água. Balancei levemente uma delas para sentir se havia algo preso. Nada, mas enquanto segurava a linha, percebi algo estranho. Ela continuava vibrando, muito levemente, como se algo enorme estivesse se movendo muito longe no fundo do mar e a vibração estivesse viajando pela água. Soltei a linha devagar. Meu olhar voltou para o oceano. Foi então que percebi que a superfície não estava mais normal. A água parecia pesada. Não havia ondas. Não havia vento. Mas o mar estava se movendo de uma forma estranha, formando ondulações largas que se espalhavam lentamente ao redor do barco, como se algo gigantesco estivesse respirando nas profundezas. Senti um arrepio subir pelo meu pescoço. Olhei para o céu novamente. As nuvens haviam se fechado um pouco mais sobre a lua, deixando o mar ainda mais escuro. As estrelas pareciam menos numerosas agora. O horizonte parecia distorcido. Foi quando percebi algo que fez meu coração acelerar. Havia algo na água. Não uma criatura. Algo diferente. Linhas, formas, padrões. Aproximei a lanterna da superfície. A luz revelou algo impossível. Na água, logo abaixo da superfície, havia sombras formando desenhos. Símbolos enormes. Eles não estavam realmente na água. Pareciam ser formados por movimentos das correntes profundas. Linhas curvas, formas antigas, padrões que se moviam lentamente, como se o próprio oceano estivesse desenhando algo gigantesco sob meu barco. Minha mente tentou entender aquilo, mas quanto mais eu olhava, menos sentido aquilo fazia. Os símbolos pareciam errados, como se não fossem feitos para serem compreendidos por olhos humanos. Afastei a lanterna rapidamente. Meu peito estava apertado agora. Foi então que senti novamente aquela sensação. Dentro da minha cabeça, não era um som, era uma presença, algo distante, algo antigo, como um eco profundo tentando atravessar minha mente. Por um instante pensei que estava imaginando coisas, mas então vieram as imagens. Não eram lembranças, não eram sonhos, eram visões rápidas, como flashes, águas negras se abrindo no meio de um oceano infinito, estruturas gigantescas subindo do fundo do mar, cidades impossíveis feitas de pedra escura e ângulos que pareciam errados para qualquer arquitetura humana. Torres enormes inclinadas sob um céu sem estrelas. E algo dormindo entre aquelas ruínas. Algo grande demais para ser compreendido. Balancei a cabeça com força. As imagens desapareceram. Voltei a olhar para o oceano, tentando recuperar o controle da respiração. Mas o mar agora estava diferente. A água ao redor do barco havia escurecido ainda mais. Parecia quase viva. Foi então que minhas linhas de pesca se moveram ao mesmo tempo. Não foi um puxão. Todas elas começaram a descer lentamente, como se algo no fundo estivesse puxando as linhas para baixo, mas não através dos anzóis. Era como se a água inteira estivesse sendo puxada. Corri até o suporte das varas e segurei uma delas. A linha estava esticada, apontando diretamente para baixo, mas quando tentei recolher, percebi algo estranho. Não havia resistência. Mesmo assim, a linha continuava sendo puxada. Meu coração começou a bater mais rápido. A lanterna iluminou a água novamente, e foi aí que percebi algo que me fez recuar imediatamente. A superfície do oceano estava se curvando, como se algo gigantesco estivesse subindo lentamente das profundezas. Não era apenas uma sombra, era uma presença. Algo tão grande que a própria água parecia não conseguir esconder completamente sua forma. A superfície do mar começou a se mover em círculos largos ao redor do barco. O silêncio ficou ainda mais pesado. E então aquela sensação dentro da minha cabeça voltou. Mais forte. Dessa vez não eram apenas imagens. Era uma emoção. Uma sensação antiga, fria, imensa, como se uma mente colossal estivesse se movendo nas profundezas do oceano. Uma mente que não pertencia ao mundo humano. Segurei a borda do barco tentando manter o equilíbrio. Foi quando algo cruzou rapidamente sob a luz da lanterna, muito abaixo da superfície, mas grande o suficiente para apagar completamente o feixe de luz por um instante.
Aquilo não era um peixe. Não era uma baleia. Era algo muito maior, muito mais antigo. E naquele momento eu tive uma certeza que fez meu sangue gelar. Eu não estava apenas vendo algo no oceano. Eu estava sendo observado por algo que tinha acabado de despertar. Eu continuei olhando para a água por vários segundos, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo tinha sido apenas uma sombra. Mas no fundo eu sabia que não era. O oceano tinha mudado. O ar parecia pesado, quase difícil de respirar. O silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir cada pequeno movimento da madeira do barco enquanto ele balançava lentamente sobre a água escura. A lanterna ainda estava apontada para o mar. O feixe de luz desaparecia poucos metros abaixo da superfície, engolido por uma escuridão que parecia mais densa do que o normal. Aquela sensação dentro da minha cabeça ainda estava lá. Uma pressão, uma presença, algo distante, mas ao mesmo tempo próximo demais. Afastei o olhar da água e tentei me concentrar em algo real. O motor do barco, as cordas, as caixas de equipamento, coisas simples. Mas quando olhei novamente para o oceano, percebi algo que fez meu estômago se contrair. A superfície estava se movendo, não como ondas. Era um movimento lento e profundo, como se o mar inteiro estivesse respirando. Ondulações largas surgiam ao redor do barco e desapareciam na escuridão. Então comecei a sentir outra coisa. Medo. Mas não era o medo normal que sentimos diante de perigo. Era algo mais profundo. Algo que parecia surgir de dentro da minha própria mente. Imagens começaram a aparecer novamente. No começo foram apenas fragmentos. Memórias. Lugares da minha infância. O pequeno cais onde eu aprendi a pescar com meu pai. A casa antiga onde cresci. Mas essas lembranças começaram a mudar. As imagens ficaram distorcidas. O cais estava quebrado e abandonado. O mar havia invadido a cidade. A água negra cobria tudo até onde os olhos alcançavam. Balancei a cabeça tentando afastar aquelas visões. Mas elas continuaram voltando, agora mais fortes. Vi o rosto do meu pai olhando para o oceano. Mas algo estava errado. Os olhos dele estavam completamente escuros. E atrás dele, o mar estava se abrindo, como se algo gigantesco estivesse subindo das profundezas. Respirei fundo e apoiei as mãos no convés. Eu precisava manter a cabeça no lugar. Aquilo não era real. Era apenas o medo tentando me dominar. Foi quando senti novamente aquela presença. Dessa vez muito mais forte. Era como se algo estivesse pressionando minha mente, tentando abrir caminho dentro dos meus pensamentos. Então vieram novas imagens. Mas agora elas não pareciam memórias. Pareciam lembranças de algo que nunca vivi. Um oceano infinito sob um céu estranho. Cidades gigantescas feitas de pedra negra emergindo da água. Estruturas colossais com ângulos impossíveis. Torres inclinadas e corredores que pareciam não obedecer às leis da realidade. E no centro de tudo aquilo, algo dormindo. Algo tão grande que sua forma parecia se misturar com as próprias ruínas. Tentei desviar o olhar da água, mas meu corpo não obedecia. A lanterna iluminou novamente o oceano ao lado do barco. E então eu vi, muito abaixo da superfície, algo se movendo. Primeiro apareceu apenas uma sombra enorme, depois outra, parte de uma forma colossal atravessando lentamente a escuridão. Não era possível ver a criatura inteira, apenas fragmentos, uma curva enorme, uma massa gigantesca deslizando nas profundezas. Algo tão grande que parecia impossível caber dentro daquele mar. O barco balançou levemente. Uma onda larga passou por baixo do casco. Eu segurei a borda do barco tentando manter o equilíbrio. Foi quando a água começou a reagir. Ondulações surgiram em todas as direções. A superfície parecia distorcida, como se a realidade estivesse se dobrando sobre o oceano. Então algo começou a subir, muito lentamente. Primeiro a água apenas se elevou. Depois surgiu uma forma. Não completamente. Apenas uma parte. Algo enorme e escuro apareceu logo abaixo da superfície, grande demais para ser iluminado por completo pela lanterna. Mas mesmo assim eu consegui ver um detalhe. Textura. Algo que parecia pele antiga. Irregular. Coberta por formas que lembravam estruturas orgânicas e rochosas ao mesmo tempo. E então aconteceu algo que fez meu corpo inteiro congelar. Eu senti
uma emoção, mas não era minha. Era algo vindo daquilo. Uma sensação imensa, antiga, fria, como se aquela presença estivesse apenas começando a despertar depois de um sono que durou eras. E naquele momento eu entendi algo que minha mente tentava negar desde o começo. Aquilo que estava nas profundezas do oceano não era apenas uma criatura. Era algo muito maior, algo antigo demais para pertencer ao mundo humano. E de alguma forma, minha mente havia tocado a mente daquela coisa. Foi quando a água ao redor do barco começou a se abrir, e algo ainda maior começou a subir das profundezas. A água ao redor do barco começou a se mover de forma que eu nunca tinha visto antes. Não eram ondas. Era como se o oceano estivesse sendo empurrado de baixo para cima. Ondulações largas surgiam lentamente ao redor da embarcação, espalhando círculos cada vez maiores na superfície escura. O barco começou a subir e descer de forma irregular. Segurei o leme apenas para ter algo firme nas mãos, mas meus olhos continuavam presos na água. Algo estava vindo das profundezas. Eu podia sentir. A pressão dentro da minha cabeça aumentava a cada segundo. Era como se minha mente estivesse sendo puxada para algum lugar distante. As imagens começaram a voltar, dessa vez mais claras. Eu vi novamente aquela cidade submersa, estruturas gigantescas emergindo de um oceano negro, torres inclinadas, blocos de pedra escura formando ângulos impossíveis. Era uma arquitetura que parecia errada, como se tivesse sido criada por uma mente que não entendia as regras do mundo humano. Aquela cidade parecia antiga, mais antiga do que qualquer civilização que já existiu. E no centro dela havia algo enorme, algo que agora estava se movendo. Balancei a cabeça tentando afastar. Havia acontecido. Quando finalmente liguei o motor e comecei a voltar para a costa, o céu já estava começando a clarear. O oceano parecia calmo novamente, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não era verdade, porque desde aquela madrugada, todas as vezes que fecho os olhos, eu ainda vejo aquelas visões. A cidade submersa, as estruturas impossíveis, e aquela presença colossal dormindo nas profundezas do oceano, esperando por algo que talvez um dia aconteça novamente, algo que faça o mar despertar. E quando isso acontecer, talvez o mundo inteiro perceba que o oceano nunca esteve realmente vazio. Ele sempre foi habitado por coisas antigas demais para pertencerem ao nosso tempo. E agora eu sei disso, porque naquela madrugada em alto mar, eu senti a mente de algo que nunca deveria ter sido despertado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!